Deus, nosso Pai do céu. Louvamos o Senhor, que é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos dar início a este programa, a este culto, para a glória de Deus e para a bênção das nossas almas. Amém. Cantando um hino para o Senhor. Glorioso Deus. Glorioso Deus, que está no céu, conselheiro és, contra o revés, se aqui trevas há, me iluminará. Na tribulação nele os crentes firmados estão. Oh, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os céus, que por ele chegarão, satisfeitos à sua mansão. Vim da morte dar golpe em meu lar, então eu vencerei, onde acharei paz que satisfaz, pois Jesus me traz o que me é mistério que me possa aqui conter. Oh, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os céus, que por ele chegarão, satisfeitos à sua mansão. Longe do meu lar, sinto eu pesar, mas o bom Jesus dá-me sua luz, e a minha alma diz, estás em mim feliz. Estou contigo aqui e estarás sim comigo ali. Oh, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus, que por ele chegarão, satisfeitos à sua mansão. Peregrino sou, mas em breve sou, onde ficarei, sempre consagrei, lá é de gozar seu amor sem par. Grato cantarei, aleluia, ao grande Rei. Oh, quão bom é nosso Deus, tudo preparou para os céus, que por ele chegarão, satisfeitos à sua mansão. Oh, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os céus, que por ele chegarão, satisfeitos à sua mansão. Aleluia. Louvamos a Deus que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Graças a Vamos Deus. cantar mais um corinho. Há momentos que as palavras não resolvem. Yes, meu Senhor. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz mostra o seu amor por nós. Foi no Calvário
onde ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que era o amar. Foi no Calvário, onde ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que era o amar. Neste mundo as desilusões são tantas, só nos resta a esperança, é que ele vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, só nos resta a esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário, onde ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário, onde ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que era o amar. Louvado seja Deus, Glória a nosso Deus. Senhor, Aleluia. que nos tem salvo por misericórdia, Amém. no meu sacrifício do seu Filho, Senhor. Aleluia. no Calvário. Ele mostrou ao mundo quanto amava os pecadores. Yes. Glória a Vamos Deus. cantar um corinho acerca do amor de Deus. Aleluia. Amor divino, amor de Cristo, amor celeste, inunda meu ser. A ti pertenço, de ti careço, amor divino, inunda meu ser. Amor divino, amor de Cristo, amor celeste, inunda meu ser. A ti pertenço, de ti careço, amor divino, inunda meu ser. Aleluia. E queremos que o Senhor está fazendo isso, e já começou há cerca de 15 dias atrás, Aleluia. mais ou menos, numa cidadezinha chamada Hasley, em Kentucky, nos Estados Unidos da América. Começou ali um revivamento, um derrame do Espírito Santo sobre o povo, e começou com a juventude. Aleluia. E Glória a Deus. espera-se que este reavivamento atinja o coração da América, a juventude americana, Amém. que está em Senhor. grande necessidade. Aleluia. E esperamos que este reavivamento se expanda para o mundo Que inteiro. assim seja, meu E que o Senhor. amor do Senhor venha sobre estes corações em necessidade e os prepare para o lado da glória do céu. Amém, Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. João 3 e verso 16. Faça parte deste reavivamento. Amém. Louve o Aleluia. Senhor, busque o Senhor, Amém. glorifique este magnificente Deus, Yes. porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Aleluia. E como nós estamos falando acerca da provisão de Deus na nossa jornada, vamos cantar um corinho de uma provisão maravilhosa acerca de Daniel na cova dos leões. Aleluia. Daniel orava a Deus
3 vezes por dia, logo em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi aos leões pelo rei julgado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, logo em tempo de aflição, Deus o socorria. Quando foi aos leões pelo rei julgado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Aleluia. Está escrito que o Senhor nunca muda. Amen. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Yes, aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. Glórias. Fala-vos o ao pastor Senhor. Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, Assemblies of God, no estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amen. E em primeiro lugar, louvamos o Pai, exaltamos o Filho e adoramos o Espírito Santo do Senhor, porque só Amém. Deus é digno de toda a glória. Yes, aleluia. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas pelo facto de que vamos anunciar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias, porque elas são verdadeiras. Graças a Deus. E minha esposa convosco. Aleluia. É um privilégio estar na presença do Senhor com um coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa Glória a Deus. vida. A minha alma o louva e o exalta, Glória. porque eu me lembro quando estava perdida, sem Deus, sem salvação. Graças a O Deus. Senhor, aleluia, me buscou e me achou. Amém. E me trouxe para algum lugar, aleluia, da bênção, Amém. para o reino do seu amor. Graças a Aleluia. Por isso, aleluia, a minha alma se alegra nele, porque ele tem sido o meu melhor amigo. Oh, sim, E senhor. também quer ser o seu. Amém. Aleluia. Amém. Se ainda não tem esta experiência, prove e verá que Jesus é bom. Amém. Glória ao nome do Sim, Senhor. Já o salmista dizia: provai e vede que É. Jesus é bom, ou que Amém. o Senhor é bom. Amém. Glória ao nome do Senhor. É maravilhoso nós termos confiança neste Deus glorioso Yes. que nos ajuda a cada dia da nossa Glória. vida, nas lutas do dia, nas lutas da vida. Nós não estamos sozinhos. Ele está não. conosco para nos Yes, ajudar. Lord. Ele é o nosso melhor amigo, Yes. é aquele que vela por nós, aleluia, Glória. que está ao lado do Pai a interceder por si e por mim. Amém. O seu ministério ainda não acabou. Não. Acabou aqui na terra, de andar por esta terra com os pés nesta terra cheios de pó, com muitas das vezes sem poder dormir, sem ter onde reclinar a cabeça, mas o seu ministério continua junto do Pai a interceder por ruas aqueles de ouro. que são a nossa salvação. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor o Amém. ajude, para que o Senhor o guarde, o Senhor cure a sua família, o Senhor abençoe a sua família, o Senhor salve os perdidos, o Senhor abençoe aqueles que são dele e aqueles que não são. O Senhor os faça, aleluia, render a sua vida Amém. nas suas mãos, Amém. porque é isto que o Senhor quer. Ele quer reinar no seu coração e na nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é bom estarmos na tua presença, Thank you. santa e gloriosa. Na tua presença há abundância Ali, de amor, alegria. a Na tua presença há paz, há alegria, Glória. há gozo no Espírito Glória. Santo. Senhor, a tua presença é maravilhosa. Glória. Senhor, aleluia.
Ó Senhor, na tua presença nós desfrutamos da luz, Thank you, desfrutamos das bênçãos do nosso Deus. Amen. Somos iluminados, aleluia. Graças a Deus. Somos revestidos do teu Graças a poder. Deus. Bendito seja o Pai, o Filho, Amém. aquele que vive para todo sempre, Amém. aleluia. Senhor, abre os entendimentos, Aleluia. abre os corações daqueles que vão ver e ouvir a Aleluia. tua santa palavra, aleluia. Amém. Abençoa o teu servo na exposição da mesma, meu Amém. Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e guarda-nos Amém. para a glória do teu nome, em nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém. E nós prontamente, e antes de vos mostrarmos as notas iniciais, vamos ao nosso texto sagrado de Mateus 6, 25 e 26, que diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestido. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E nós vamos ler também em Isaías 59, no verso 1 e verso 2, acerca dos impedimentos à provisão que Deus nos dá cada dia. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Diga divisão. Aparta-nos de Deus. E os vossos pecados encobrem. Vamos dizer encobrem. Encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. E agora sim nós vamos mostrar algumas notas iniciais deste programa. Estudo bíblico, a provisão ou providência de Deus para o seu povo. Ao longo da nossa jornada precisamos de ser alertados muitas e variadas vezes de que temos ao nosso dispor a ajuda divina nos tempos da necessidade. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e não porque já a ouviu. Romanos 10, verso 17. Se ouvirmos as mesmas coisas várias vezes, são segurança para nós. Filipenses 3, verso 1. Todos nós precisamos de ouvir continuamente Deus falar por sua palavra, porque acerca do que Ele tem para o seu povo. Uma segunda nota diz: entretanto, a fé é a condição divina para desfrutarmos das provisões de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 e verso 6. As Escrituras afirmam que o justo viverá da fé e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10 e verso 38. E esta é a promessa divina. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. Romanos 8 e verso 32. No Salmo 103, 1 a 22, revela ali a chamada caixa da providência de Deus para desfrutarmos desses benefícios. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. E uma terceira nota.
Uma terceira nota não está comigo hoje. Jesus disse, não andeis cuidadosos, Mateus 6 e verso 25, que é o nosso texto. E Pedro afirma, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, verso 6 e verso 7. E esta parte do estudo é a parte número 4. Este estudo, como tem sido anunciado noutras alturas, tem 6 partes. Portanto, hoje, esta parte é a parte número 4, sobre a providência de Deus para o seu povo. Houve um dia em que começamos a jornada da fé. E temos que entender que sem fé é impossível agradar a Deus. E para obtermos fé, como está escrito, precisamos de ouvir continuamente o que diz a Santa Escritura, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas, quando já chegamos a um determinado tempo da vida, começam dificuldades e obstáculos que o inimigo coloca na nossa jornada para nos fazer desviar deste caminho. E a Bíblia Sagrada diz, se ele se desviar, a minha alma não tem prazer nessa pessoa. Portanto, ao longo da história bíblica, precisamos de estudar a Bíblia, de ouvir a Bíblia, de sermos encorajados neste caminho de fé, porque vem o tempo em que se cumpre na vida dos caminhantes da fé, Efésios 6, onde diz que nós precisamos de toda a armadura de Deus, porque não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. De maneira que, ao longo da nossa história, nós precisamos da ajuda divina para nos valer nas nossas necessidades. E as Escrituras são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105, e também são espírito e vida. João 6 e verso 63. De maneira que nós precisamos de ser ajudados na Sagrada Escritura com os exemplos que ali estão narrados, que Deus foi com os outros e também é conosco. Vamos, portanto, neste dia, falar sobre um exemplo muito importante de proteção a um servo de Deus, a 3 servos de Deus, melhor dito. Haviam 3 homens hebreus lá em Babilônia, que tinham sido levados em cativeiro. E houve o tempo em que o rei de Babilônia fez uma estátua muito grande. E toda a gente tinha que se vergar àquela estátua. Mas estes 3 hebreus ali presentes no meio daquela multidão, eu chamo-lhes 3 teimosos da fé. De maneira que eles, conhecedores de que se não poderiam vergar uma estátua, nem carregar com essa estátua, com essa imagem, estes 3 homens sobressaíam no meio de todos, quando os outros prostrados adoravam a estátua. Estes 3 homens estavam direitinhos e fizeram queixa deles, porque eles conheciam o capítulo 20 do livro de Êxodo. Não farás para ti imagem de escultura, nem há alguma semelhança do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não te prostrarás a elas, nem as servirás. Eles conheciam bem esse mandamento do decálogo de Moisés e ficaram firmes e não se vergaram.
a essa estátua. Então o rei falou com eles, mas eles disseram, olha, não importa, nós não serviremos a tua estátua, nem nos encurvaremos a ela. O nosso Deus é quem servimos, ele nos pode livrar da tua mão, ó rei. E como o rei via que eles eram teimosos, mandou aquecer o forno 7 vezes mais. Não era um forno qualquer, era um forno em que se podiam meter homens lá para dentro em pé, mas é que a porta era de facto grande. E então chegou a altura da prova, da fé daqueles 3 hebreus. E o fogo, que teria cerca de 1200 graus, nenhum único cabelo da sua cabeça foi queimado. Os servos de Deus conhecem bem esta passagem das Escrituras, que se relaciona com o fogo e o forno de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, em Daniel 3. As passagens bíblicas em que meditamos são exemplos de fé para a nossa jornada, porque o Senhor diz para nós ouvirmos a Santa Escritura. Também estes foram acusados de não se vergar àquela estátua, porque conheciam o Decálogo e, naturalmente, conheceriam também o Salmo 115, que na Bíblia Católica é o Salmo 113. De maneira que eles foram lá metidos dentro do forno, mas o problema é este. Aqueles que os levavam, os homens mais fortes do exército do rei, ficaram queimados à porta do forno. Mas eles foram vistos dentro do forno, passeando de um lado para o outro. Isto é simplesmente maravilhoso, porque ali apareceu um quarto homem. E esse homem era diferente de todos os outros homens. Entretanto, Satanás quer obrigar toda a gente a seguir uma religião idólatra e que eles têm que carregar com essas imagens às costas e prostrar-se a elas e andar de joelhos e oferecer incenso e flores. O diabo quer fazer isto às pessoas. Mas quando as pessoas encontram a verdade sagrada, a verdade nos liberta. E estes 3 hebreus são um exemplo para ti e para mim de que a Sagrada Escritura tem poder. E eles ficaram baseados na Sagrada Letra. Sabiam que era um mandamento do Decálogo e disseram ao rei: nós não nos vamos prostrar a essa estátua. E se o Senhor, nós confiamos em Deus que nos livrará, mas se Ele não nos livrar, nós não serviremos. É porque havia algum propósito nas suas palavras. E Deus ouviu todas as palavras daqueles 3 hebreus. E veio a seu auxílio. Estes homens, que lhe chamavam Sadraque, Mesaque e Abdenego, foram testados na sua fé em Deus. E enquanto os seus inimigos se queriam ver livre deles, o Senhor os queria manter como luzes no meio das trevas. E ainda hoje é assim. Aquele que conhece a verdade, libertado pela verdade que é Jesus, tem uma mensagem para dizer ao seu próximo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, e verso 32. E eles foram obedientes na sua provação. E enquanto toda aquela multidão do Império Romano, do Império Babilônico, melhor dito, se prostrava ante a estátua do rei, estes 3 teimosos teimavam em obedecer a Deus e desafiar a ira do rei numa terra estranha. Este é um dos tipos de homens que Deus se agrada. Os seus reais nomes significavam muito para serem pronunciados pelos babilônios. Por isso lhe mudaram os seus nomes, mas não lhe mudaram o coração. Os reais nomes destes 3 hebreus
em hebraico chamava-se Ananias, Misael e Azarias. Ananias significa Jeová é clemente. Aleluia. Misael significa quem é igual a Deus. E Azarias significa a quem Deus ajudou. De maneira que estes nomes não soavam bem lá naquela terra de pagãos. Por isso lhe mudaram os nomes. De maneira que esses homens do meio dos babilônios não soava bem ao pronunciá-los, porque davam glória ao Deus de Israel. Mas estes 3 homens sabiam muito bem o significado dos seus nomes que seus pais lhe deram. E na hora da sua aprovação simplesmente desafiaram a ira do rei e ficaram firmes esperando a ajuda de Deus. E o facto aconteceu, diga, e o facto aconteceu. Amém. Esperavam a ajuda de Deus e o facto aconteceu. Diga, e eu digo, nós esperamos a ajuda de Deus nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, na nossa jornada. E os factos vão acontecer Amém. de uma ou de outra forma. Amém. E Deus foi glorificado até naquele rei pagão, porque finalmente, pelo testemunho daqueles crentes, o rei reconheceu o Deus de Israel, que não havia Deus igual. Porquê? Porque desafiaram a ira do rei, ficaram firmes, crendo no seu Deus, e este homem pagão fez um decreto dizendo que não havia Deus igual, senão o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, melhor dito, de Ananias, Misael e Azarias. Porque na hora em que meteram amarrados estes 3 homens dentro do forno, e quando os servos do rei caíam mortos à porta do forno, queimados, estes 3 hebreus andavam dentro do forno passeando. Aleluia. Mas não estavam sozinhos. Os seus cabelos não se queimaram, nem cheiravam a fogo. Além disso, o rei ficou muito admirado ao olhar para dentro do forno, porque ele viu 4 homens em vez de 3. E esse 4º homem foi aquele que os veio livrar na hora da sua angústia. Amém. Quem era esse 4º homem? Era o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Era o rei dos reis e o senhor dos senhores. Era Jesus, que ainda não se tinha revelado em carne. E assim se expressou o rei em Daniel 3, verso 24 ao verso 30. Diz assim a palavra de Deus. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens dentro do forno, dentro do fogo? Responderam e disseram: ó rei, é verdade. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, mantendo-nos amarrados. Mas, dizia ele, eu, porém, vejo 4 homens soltos. O milagre aconteceu na hora da angústia daqueles 3 servos. Glória a Deus. Aleluia. Estes 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos Deuses. Era Jesus. Então chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo. Começa aqui o próprio rei pagão a glorificar a Deus. Servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo e juntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas roupas se mudaram, nem cheiro de fogo tinham passado sobre eles. Mas que maravilha! Que milagre maravilhoso! Aleluia. Glória ao Senhor. O fogo só atuou da parte de fora nos inimigos que foram mortos, queimados à porta do forno, mas lá dentro
o fogo não tinha qualquer poder. Estava ali aquele que tinha o poder de tirar o poder do fogo, Amém. que veio em auxílio dos seus filhos. E o verso 24 e o verso 28 diz: Então Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Pela segunda vez ele glorifica o Deus do céu, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Que confiaram, diga que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem nem adorarem algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha, vamos ver o verso 29 também. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado. E as suas casas feitas no monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aleluia. Deus é o Deus dos impossíveis. Yes, dos milagres. O meu Deus é o Deus do impossível. Nada há que Ele não possa fazer. É somente pedir, é somente nele crer. Tudo mais Ele fará, tudo Ele irá. Amém e amém. Louvamos a Deus pela sua palavra. Estas coisas estão escritas até o rei pagão glorificou a Deus por ver um milagre de ajuda na jornada da fé daqueles 3 hebreus. Ora bem, a Bíblia Sagrada diz que Deus não muda e que para Ele não há acepção de pessoas. Ele é o Deus dos milagres e das maravilhas. E quando nós precisamos de um milagre, então somente devemos pedi-lo. Eu preciso de um milagre, tu precisas de um milagre, tu outro precisas de outro milagre. E Deus faz mais do que sabemos pedir ou pensar. Este quarto homem era Jesus Cristo antes da sua encarnação. E esta prova foi até ao último minuto, onde não havia possibilidade humana de serem libertados. E isto ficou escrito na palavra de Deus para nos animar, que mesmo nas maiores angústias, Deus nos pode socorrer. Amém. E também, se permitir que partamos para o outro lado da vida, porque para Deus será o melhor para nós, ninguém o pode impedir. Se Deus chamar uma pessoa, mesmo com dificuldades na sua vida, não se importe com isso. Se Deus não respondeu à sua oração como você desejava, Ele faz aquilo que é melhor para si. Embora a gente não saiba, mas faz o melhor, porque Ele conhece o fim desde o princípio. Deus é soberano Senhor. Muitas vezes os testes, as provas, vêm de forma que nunca esperávamos, mas ficamos firmes nessas situações. Nunca nos esqueçamos que o Senhor é supremo, é soberano Senhor, porque também este que vou falar é um facto bíblico. O homem, maior homem, nascido de mulher em toda a vida, isto foi aquilo que Jesus disse, que veio a este mundo e que se chamava João Batista. Deus, nem o próprio Cristo que estava lá e era segundo primo dele, nem o próprio Cristo evitou que João ficasse sem a cabeça. Porque a gente não sabe. Mateus 11, verso 11, Mateus 14, 8 a 12. Não sabemos a razão, porque diversas coisas acontecem, mas sabemos que elas estão narradas na Bíblia Sagrada e que não podemos ir ao contrário. Deus pode libertar os 3 hebreus, como pode libertar muitos outros, mas também não sabemos porque é que Deus, por vezes, responde com silêncio. Ficamos firmes porque Deus é soberano Senhor. E o facto é que muitos profetas de Deus deram a sua vida pela causa da verdade. E Deus não o impediu, porque certamente também foram com a permissão de Deus.
Entretanto, tínhamos sempre em lembrança o Salmo 46, verso 1 e verso 2, que afirma que o nosso Deus é o nosso refúgio, fortaleza bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Graças a Deus. Oitavo exemplo de proteção. Nos tempos dos juízos de Deus sobre a terra, acerca desta providência divina, mencionarei 3 grandes juízos de Deus, em que os seus servos foram lembrados e preservados da destruição. 2 deles no Velho Testamento e um no fim da graça de Deus a nível universal. O primeiro encontra-se na destruição do mundo de então pelas águas do dilúvio sobre toda a terra, e que tudo que tinha fogo pereceu. Diz a Escritura que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era má continuamente. Então Deus arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe no seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal e até ao réptil e até às aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, verso 5 ao verso 8. No meio de toda aquela gente, quantos milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, não se sabe, só havia um homem e uma família que não se tinha contaminado com o resto, que estava tudo contaminado e podre com animais e tudo mais. Mas Deus viu que havia um homem, uma família que não estava contaminada. Graças a Deus. E Noé achou graça aos olhos de Deus por essa situação, por esse facto. Noé, cujo nome significa repouso, era com a sua família o único que não se havia corrompido daquela violência de toda a ordem e podridão moral. E Deus disse-lhe: faz para ti uma arca, porque eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida, mas contigo estabelecerei o meu pacto. Gênesis 6, no verso 14 ao verso 18. Mas contigo havia apenas um homem, uma família que não estava contaminada. Faz uma arca para ti. O Senhor disse como havia de fazer a arca, e era muito grande e muito larga. Afirma-se que essa arca foi descoberta alguns anos atrás, naturalmente está em pedra e em terra, lá na Turquia. E muita gente tem lá ido ver. De maneira que essa arca levou 120 anos a ser construída por uma família tão grande, mas durante 120 anos a misericórdia do Senhor era sobre aquele povo, porque a arca era um lugar em que as pessoas poderiam decidir a sua vida, entrar ou não entrar. Quando a arca começou a ter os últimos retoques, mais intensa seria a pregação de Noé, que o Senhor havia de mandar chuva sobre a terra para levantar aquele barco. E é claro que os seus inimigos diriam: este homem está doido. Como é que a água vai levantar este barco aqui no meio da terra? Finalmente nunca tinha chovido. Eles não sabiam como era, mas Deus sabia. E o seu servo Noé tinha querido que o Senhor ia fazer aquele milagre. Amém, Viria a chuva e levantaria a arca. Portanto, a arca era o lugar da salvação e não da destruição. Mas quem é que entrou naquela arca? Entraram os animais, as aves que o Senhor mandou, e entrou a família de Noé, e depois o Senhor fechou a porta por fora. E quando veio a chuva, os outros que não quiseram saber da pregação de Noé começaram a ver: olha, aquele homem não está maluco, não.
A chuva começou a vir, vamos lá ver se a gente ainda entra na arca. Mas era tarde demais que a porta estava fechada. E assim veio o dilúvio. E em Gênesis 7, 21 e 23, nessas palavras, e expirou toda a carne em que se movia na terra, e tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, e ficou somente Noé, e os com ele estavam na arca. Nós chamamos a isto providência divina para os seus servos. Isto está escrito, ainda hoje é pregado, e já lá vão milhares e milhares de anos este acontecimento. Deus lembrou-se de Noé, e foi com esta família que Deus repovoou o mundo terreno que hoje existe. Todo o resto dos corruptos e violentos foram desfeitos com as águas do dilúvio, nos juízos de Deus. O Senhor providenciou proteção, entretanto, para aquela família. Mas Deus deu oportunidade a todos, levando o seu servo a construir a arca. Mas não quiseram saber da oportunidade. Eles não creram nessa oportunidade. Hoje é a mesma história. Temos a arca da graça. E muitos não querem entrar nela porque dizem que é de graça, a gente não quer. Se fosse para pagar um bom dinheiro, a gente ainda ia fazer um esforço para obter, então saberia que nos custou alguma coisa. Mas como o preço é muito elevado, o Senhor deu de graça a salvação neste tempo presente. Quando Jesus Cristo veio ao Calvário, ele pagou o preço da nossa redenção para entrarmos na arca da graça. E de graça! Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e também não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e verso 9. De maneira que é de graça, e o mundo recusa receber essa graça. Mas vem aí o tempo e queremos que estamos perto dele, em que aqueles que estão dentro da arca da graça serão tirados da terra para não enfrentar os problemas que vêm a caminho, que desta vez vêm em fogo e vai ser terrível. Louvado seja Deus nosso Senhor. O segundo exemplo encontra-se na destruição de Sodoma e de Gomorra e outras cidades da Campina. Lote, cujo nome significa mirra, era o sobrinho de Abraão, que tinha escolhido as boas campinas daquela cidade onde ser destruída, enquanto que o seu tio Abraão foi para os carvalhais de Mamre. O jovem, o seu sobrinho, pensava que sabia tudo, mais alguma coisa, e Abraão deu-lhe a escolher. E ele foi para lá, mas os habitantes de Sodoma eram maus. Louvado seja Deus. Então, Lot, cujo nome significa mirra, ou seja, um composto de ingredientes para funerais, era esse sobrinho de Abraão, e era também o único justo que havia em Sodoma, e afligia todos os dias a sua alma ao contemplar aquela vida dissoluta dos sodomitas. A segunda de Pedro 2, verso 6 e verso 7. Os crentes também enfrentam a vida corrupta dos povos ao nosso redor e temos que compreender que vêm também muitas aflições por este caso, como era o caso de Lot, que afligia a sua alma vendo a dissolução daquele povo, que não se encontrava ninguém que estivesse ali, que se aproveitasse. Sodoma era uma cidade que cheirava mal, e Deus decretou incinerá-la em conjunto com outras cidades que tinham o mesmo tipo de vida. E Deus enviou à casa de Lot, à casa da mirra, 2 anjos para tirar daquela cidade o seu servo e a família, e depois destruí-la com fogo. E em vez de mirra, então houve um funeral de fogo. E toda a gente ficou queimada.
Isto é o que diz a Bíblia Sagrada em Gênesis 19, verso 12 ao verso 17. E verso 24 a 26. E no verso 22, tal houve dificuldades entre Lot e os anjos, que os anjos tiveram que tirar à força de sua casa, porque ele não queria sair dali. E ele disse, ou sais daqui, ou morres, noutras palavras, queimado. E os anjos estavam com ele, dizendo, nós não podemos fazer nada enquanto tu não saíres daqui. E é isto que eu creio que vai acontecer em breve, e este breve não sei quando vai ser, mas o Senhor virá. No tempo de João era a última hora, e ela ainda não acabou. E o Senhor também tirará da terra o seu povo, que não pode trazer os juízos enquanto a igreja estiver na terra, nas cidades de Sodoma e Gomorra e da Campina, destes dias. Eu creio dessa forma. No verso 22, o anjo disse, nós não podemos exercer o juízo enquanto estás aqui. Escapa-te por tua vida, mesmo. Assim nós falamos ao povo que deseja ouvir que o Senhor vai trazer os seus juízos sobre a terra. E não trará os seus juízos enquanto não tirar da terra a sua igreja redimida pelo sangue de Cristo, que é a noiva do Senhor. Terceiro exemplo de proteção divina de Deus, está profetizado para a igreja ser arrebatada da terra, como ia dizendo, antes dos grandes juízos de Deus que se avizinham. Este é um assunto de grande relevância e de cariz profético, e que tem dividido uma grande parte dos cristãos no mundo inteiro com uma, duas, três e até 4 interpretações sobre este assunto. Contudo, eu particularmente creio que Jesus arrebatará da terra a sua noiva, a sua igreja militante dos últimos dias, antes das hecatombes apocalípticas, e protegerá a sua igreja conforme fez a Lot, tirando a sua casa no Velho Testamento. Eu creio que o Senhor não trará os juízos da grande tribulação enquanto a noiva de Cristo está na terra. E ela está em todo o mundo, não está num lugar só, numa nação só, está em todo o mundo. Amém, graças a Deus. Porque o Evangelho tem sido pregado, é pregado por todo o mundo, para que almas de todas as tribos, raças e nações sejam alcançadas com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E sobre os juízos que hão de vir, o facto é que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou dito e escrito em São Lucas 17, verso 26 ao verso 30, que nós queremos ler para todos. São Lucas, capítulo 17, verso 26 ao verso 30, diz assim, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, quando ele estiver para vir. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, segundo exemplo, da mesma maneira aconteceu nos dias de Lot. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Portanto, era uma vida normal, do diário, cotidiano. Mas no dia em que Lot saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. E agora você diga comigo as palavras de Jesus em Lucas 17, verso 30. Assim será, assim será, assim será, no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém.
Isto quer dizer que o fogo e o enxofre semelhante aos dias de Lot vão vir sobre a terra, sobre as cidades que nestes dias têm o mesmo estilo de vida. Antes de queimar a Sodoma e Gomorra, Deus tirou de lá os seus servos. Deus também não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. 1 Tessalonicenses 5 e verso 10. É importante pertencer à noiva de Cristo, pertencer às pessoas salvas e resgatadas com o sangue do Cordeiro. Porque no fim dos seus dias, ou de uma ou de outra forma, que Deus nos vai chamar. Se formos salvos, temos um lugar preparado na casa do Pai por Jesus. João 14, 1-6, 1-3. E em Apocalipse 3 e verso 10 diz: como guardastes a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. E a mulher de Lot ficou olhando para trás e ficou numa estátua de sal. Ainda hoje se prega este exemplo. O marido e toda a família saiu de casa, tirada pelos anjos. Mas houve uma pessoa de família que desobedeceu à palavra do anjo. Quando os anjos disseram: escapa-te por tua vida e não olhes para trás, todos ouviram. Mas a mulher de Lot ainda tinha o seu coração nas coisas da terra. E olhando para trás para ver se a sua casa tinha sido queimada, se o fogo tinha vindo ou não, ficou ali como uma estátua de sal. Em estátua de sal. E aquele lugar é de sal. Tem ali terra e terra e terra, montanhas de sal, ali naquele lugar. E ao lado tem um mar morto chamado Mar Salgado. De maneira que aquela mulher ficou numa estátua de sal, conforme diz a Bíblia Sagrada, porque olhou para as coisas passageiras, em vez de olhar para aquelas que estão diante de nós e olhar para cima, e olhar para Jesus, autor e consumador da fé. O Senhor faz-nos lembrar estes outros juízos do passado e que nos devemos lembrar desta mulher para não nos preocupar com as coisas da terra, porque o Senhor diz: não andeis cuidadosos, Deus trata dos passarinhos e vós valeis mais do que as aves. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Amém. E se o Senhor permitir que alguém fique sem a cabeça, como João Batista, pois que fique, mas que a sua alma vá para o céu. Amém. Temos ouvido que muitos servos de Deus passam por problemas graves na sua vida. Uns morrem doentes, outros morrem de acidentes de carros, de aviões e etc. Mas eram salvos e Deus permitiu que Deus seja glorificado em tudo. Amém. Não perca a fé na sua jornada, porque além de tudo, Deus sabe o que é melhor para si e melhor para mim. Porque seria inútil atentarmos para o exemplo da mulher de Lot. Seria inútil, seria horrível para a nossa vida apegarmos-nos e olharmos para as coisas da terra e desprezarmos as coisas do céu. Seria inútil. Se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. E deixe-me dizer, esteja ocupado na obra do Senhor até que Ele venha, porque o Senhor vai dar a cada um segundo a sua obra. E eu creio que como Deus guardou a Noé e a sua família na arca e tirou a Lot de Sodoma e Gomorra, assim o Senhor tirará a sua igreja para evitar o sofrimento que vem ao mundo e desta vez. Atualmente, disse que haverão 8,4 ou 5 bilhões de pessoas
E se desse o arrebatamento por este tempo e viesse a grande tribulação, somente um quarto da população da Terra, somente cerca de um quarto iria escapar, de maneira que as pragas, o fogo, o enxofre virão por todo o mundo e nós não precisamos de enfrentá-lo, porque o Senhor diz, não te guardarei para a ira, mas sim para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Vem aí o tempo de Deus voltar a enviar sobre as cidades do mundo com o mesmo espírito de Sodoma, como está escrito em Lucas 17, o fogo e o enxofre e consumir essas pessoas que se não arrependem. Mas a Arca da Graça ainda tem a porta aberta e todos podem entrar e mudar de vida e mudar de Senhor, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus quer salvar a todos os pecadores. E os juízes de fogo e enxofre vão voltar como está escrito. E não vai haver quem faça os funerais com a mirra, porque o fogo consumirá, conforme temos vindo a falar. O fogo e o enxofre voltarão a cair sobre a terra em muitas cidades com o mesmo estilo de vida de Sodoma e Gomorra e das cidades da Campina, porque assim está escrito, mas a Arca da Graça ainda tem a porta aberta. Louvado seja Deus. O Senhor não nos guardou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Em 1 Tessalonicenses 4, verso 15 ao verso 17, cada um de nós pode ler, mas eu vou ler esta passagem. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não vamos morrer para depois ressuscitar. Não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, depois nós, os que ficarmos vivos, a última geração de crentes não vai provar a morte. Seremos arrebatados juntamente com eles das nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em João 14, verso 1 ao verso 3, Jesus disse que ia para a casa do Pai preparar um lugar e que havia de vir e levar os seus servos para que onde Cristo está, estejamos também com Ele para toda a eternidade. Como no passado, Deus guardará os seus servos que o temem e os livra dos juízos narrados na palavra de Deus. Deus protege o seu povo e Jesus disse, orai e dizei, Pai, livra-nos das tentações. Mateus 6 e verso 13. Pai, livra-nos das tentações. Apocalipse 3 e verso 10 diz, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E este vocábulo tentação refere-se à provação e sofrimento. E Deus livrará a sua igreja dessa hora, como Jesus afirmou. E nós temos terminado esta quarta parte. Deus providenciará e providenciou. E as outras partes que temos vindo a falar sobre a soberania de Deus, pois nem mesmo o homem, o maior homem nascido de mulher, escapou. Deus deixou que ele ficasse sem a cabeça. Os servos de Deus passaram graves problemas, etc. E olha, e contudo, Daniel foi para a cova dos leões e ficou escrito que o Senhor mandou o seu anjo e fechou a cova dos leões, para que os leões não comessem. Há casos e casos, e Deus, que é soberano, sabe e conhece todos os corações. E estes 3 hebreus ficaram firmes e não se vergaram à estátua do rei, porque Deus tinha algo em consideração, que era aquele próprio rei fazer um decreto que não havia Deus igual ao Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não é isto lindo, maravilhoso?
Deus suprirá as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos terminado aqui esta quarta parte, que Deus nos abençoe, e até ao próximo domingo, se Deus permitir. Amém e amém. Até lá, uma semana de paz para todos.